E aí, mano? Pessoal, assim, só reforçando, tá? Porque que eu faltei na aula passada. O Roberto deve ter avisado, né? Porque eu tava mal pra caramba por causa de dor de cabeça. Provavelmente por causa da tela do computador. Que eu acho que vocês aí no lado de vocês, eu acho que vocês já sentiram isso. Você passa muito tempo exposto à tela. Aí eu tava com enxaqueca desde da segunda noite, porque eu tinha passado o final de semana organizando um monte de coisa da escola e tal. Diário, nota. Então eu não parei, eu fiquei o final de semana inteira olhando para a tela do celular. E quando chegou na segunda, aquela enxaqueca do atrás dos olhos, que a gente fica até meio enjoado, né? Aí terça eu ainda acabei dando aula terça de manhã e piorou mais ainda. Aí eu chegou à tarde e disse, não vai dar. Aí por isso que eu deixei uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Que aquela atividade era só para questão da presença mesmo, tá certo? Só para que eu tivesse um registro de quem estaria na aula e tudo mais. Eu sei, mas eu sei que vocês entendem, porque eu meio que entendo vocês, porque já muitos alunos já disseram que tiveram esse tipo de problema. Ficaram com muita enxaqueca por causa da tela do computador, do celular, certo? Vamos lá, pessoal, vamos começar com a chamada, tá bom? Depois, aí eu vou explicar o que é que a gente vai fazer. Vocês podem colocar, tá bom? Seu nome, teu número. Assim, hoje que a gente vai explicar um pouquinho sobre... eu separei um tempinho, né, pra gente explicar sobre a atividade lá que eu propus para vocês, né, na aula da semana passada, que foi sobre memes, tá? Eu vou separar um arquivozinho, tá? Tipo com algumas regrinhas, tá? Algumas especificações, eu sei que boa parte delas vocês já sabem, tá? Mas eu decidi deixar em arquivo porque fica mais organizado, né? Fica mais bonitinho, tá? Eu até separei algumas ideias, caso você não tenha muita ideia do que fazer, tá certo? Mas a gente vai fazer duas coisas hoje na aula, tá bom? A gente tem a correção da atividade, que no caso foi a da página 56, e é a que eu passei para validar a presença de vocês. Aí depois a gente vai explicar, a gente vai conversar um pouquinho como é que vai ser o trabalho sobre os memes, tá bom? Alguns detalhes, tá certo? Mas vamos lá, só para a gente começar pela correção, né? A gente vai lá para a página 56, que foi a atividade para casa da semana passada, que era basicamente uma espécie de interpretação dos memes, tá? Você ia pegar esses memes e você ia responder essas questões com verdadeiro ou falso, tá bom? Vocês vão me ajudando ali na correção e a gente vai corrigindo. Vamos lá, a questão diz o seguinte, né? Julgue as sentenças a seguir com T para verdadeiro e F para falso, tá? A alternativa A diz o seguinte: todos os memes são sobre a perspectiva do envelhecer, né? Age para ser o verbo envelhecer. Se é verdadeiro, é falso. Esses memes que a gente tem aqui, eles têm essa perspectiva. F, isso, Ingrid, F, tá? Então, não, a gente tem nada a ver. Tem uns aqui que, pelo menos o último, não fala nada sobre envelhecer. O segundo, que falava lá sobre as lições corretas que as pessoas que tomam atitudes erradas dão pra gente, tem nada a ver com idade. Então, essa, tranquilo, é F, tá? Letra B diz o seguinte, né? Essa deu pelo que eu dei uma olhada nas questões, ficou meio dividido. A B diz o seguinte, né? O meme número 3 critica a geração passada dos jovens americanos. E aí? O meme número 3, vamos lá. Que aqui é o meme número 3 mesmo. Ficou dividido. Muita gente colocou F, muita gente colocou T de verdadeiro. Pessoal, mas vamos lá. Ingrid, você acertou. Verdadeiro, tá bom? Por que é verdadeiro? Não, mas não é verdadeiro. Por quê? O que está falando aqui? Vamos ler o meme 3, tá certo? Diz o seguinte, né? Por favor, não seja tão duro com os jovens de hoje. Olhe, um dia seus avós precisaram de privacidade. Quem está sendo criticado aqui são as pessoas mais velhas que não estão entendendo a necessidade dos jovens de hoje terem seu espaço livre. Então, quem está sendo criticado são os velhos, vamos dizer assim. E esses velhos subentendem-se como a geração dos jovens passada. Então, a afirmativa diz isso, né, que o meme critica a geração passada dos jovens americanos. E exatamente isso, ele está criticando isso, porque eles, quando eram jovens, eles precisavam da sua privacidade, mas agora eles estão criticando. Então, existe uma incoerência. Essa geração passada precisou de privacidade, mas agora ela está criticando os jovens que hoje querem privacidade. Então, é verdadeiro sim, tá, Ingrid? Você aceitou? É uma crítica, sim, à geração anterior dos jovens.
é porque eles estão, no meme, eles estão personificados pelos mais velhos, porque hoje eles são os mais velhos. Digamos, o segredo da questão estava nesse Past American Young Generators, ou seja, geração dos jovens passada, né? Então vamos lá, é T mesmo. O segundo diz o seguinte, a letra C, na verdade. O meme número 1 enfatiza que os jovens deveriam, no caso, deveriam meio que desprezar os mais velhos. Vamos ver o meme número 1. Não mesmo, não tem nada a ver isso. Bem, F. Vou colocar aqui C, não tinha nada a ver. A letra D diz assim, o meme número 3 expressa como os jovens podem ser sempre felizes. Que aqui está falando número 3, mas aqui é um erro, tá, do livro mesmo. É o meme número 4 que ele está se referindo. Tá certo? Ah, sim, Ítalo. Inclusive isso é meme, né? Press F to respect, to pay respect. Pressione F para respeito. Aprendi esses dias, cara, isso aí, cara. Eu tava viajando, todo mundo colocando em alguns comentários um F, tipo, parece uma notícia triste, todo mundo digitava F. Eu fui entender depois que isso vem de um jogo e tudo mais. Putz, eu tava viajando, legal. Vamos lá. No caso aqui tem um erro na questão mesmo, tá certo? A alternativa D era para ser assim. O meme número 4, tá bom? Eu não sei como é que tá no livro de vocês, mas ele tá falando do meme número 4, tá bom? O meme número 4 expressa como os jovens podem ser sempre felizes. Pois é, aí tá 3, mas aqui é 4. É 4 mesmo, tá se referindo ao meme 4. E aí, vamos relendo a questão, como se fosse o número 4. Esse meme aí, ele expressa que os jovens podem ser sempre felizes. Isso, pelo sarcasmo, que ela diz assim, ó, very impressive. Can you see my excitement? Ou seja, muito impressionante. Você não tá vendo a minha empolgação? Ela tá sendo sarcástica, ela não tá feliz. Que, inclusive, é uma característica de muito... não tô falando de vocês, mas de muito adolescente, né? Ser meio assim, o que é normal. Nem todo jovem é super feliz, super alegre. Tem uns que são meio que nem eu, entendeu? Às vezes meio enjoado, sabe? Então, sim, a letra é F mesmo, tá? É falso. Vamos lá, a letra E diz assim, o meme 3, letra E, né? O meme 3 menciona, ou enfatiza, né, os valores dos jovens e idosos. Agora sim, o meme 3. E aí, ele está enfatizando os valores, ou ele está mencionando, mencionando os valores dos jovens e dos adultos. Essa está muito sutil. Como que foi que vocês colocaram? F, a Sara. Bem, é verdadeiro, tá? Porque está subentendido, exatamente, é subentendido que, assim, o valor, na questão como está falando que os jovens precisam de mais espaço, é meio que um valor da juventude, a busca da privacidade. E é meio que uma característica dos mais velhos criticarem isso. Então, tem, assim, as duas gerações em contraponto, e cada uma tem um posicionamento diferente, que é típico dessas gerações, a geração dos mais novos, né, de vocês, que é a privacidade, e a geração anterior, que agora são os mais velhos, acham que isso é bobagem, que você está trancado no seu quarto, que você tem que socializar mais. Então, é um conflito de valores. Então, é verdadeiro. Ela está expondo, mencionando dois valores diferentes, o dos jovens e os dos mais velhos. E a F diz o seguinte. O meme número 2, no caso, aparece um personagem que pertence à franquia do Batman. Isso aí tava meio geek. No meme número 2. Foi até difícil essa pra mim, porque eu não sou fã do Batman, então, cara, sem certeza, que parece o Coringa, né? Pronto, nós podem colocar verdadeiro. Se é o Coringa que você tá enxergando, porque, cara, essa parte foi mal, tá? Eu não assisto muito Batman, então eu não posso dizer com certeza se de fato tá aparecendo alguém da franquia do Batman, tá? Mas se você tá dizendo que sim, tá, vamos considerar verdadeiro, tá bom? Se é o Coringa, é verdade. Eu teria colocado F, porque eu não sei o que é isso. Aí eu ia colocar F, mas... O primeiro lá, como assim? Da primeira versão do Batman que você tá falando. Do primeiro ator, sim. Vou na de vocês, tá certo? Vocês estão dizendo que é verdadeiro, então é porque é. Vamos lá, pronto. Essa aí foi a 1, tá certo?
Agora a gente vai só dar uma passadinha rápida. Tanto aquelas traduções eu vou só mencionar, você nem precisa escrever, tá bom? Mas aqui eu pedi para que você basicamente fizesse uma tradução, tá, desse vocabulário que ele indica as faixas etárias, tá bom? E no caso, primeiro, bebês, né? Toddlers, tá? Quer dizer, crianças, geralmente algumas pessoas dizem que a criança desde a dentição até a pré-adolescência. Mas no caso, é esse meio termo, né? O que não é bem bebê, mas que também ainda não é pré-adolescente. Então você poderia traduzir como criança, que dá a mesma coisa de child, que é a mesma coisa de kid, que é a mesma coisa, a mesma palavra. Esse terceiro, não precisa nem traduzir, né? Pré-adolescentes. A gente tem os teenagers, que são os adolescentes, youngsters, que são os jovens, adultos, middle-agers, os da meia-idade, e os elderly, que são os idosos, tá? E aqui a questão, você precisava basicamente separar em termos de idade, tá? Mais ou menos de que idade, até que idade você pode se considerar dentro dessas faixas etárias. Nesse caso, tem que dizer que é uma questão ela é muito relativa. É tanto que eu vi muitas respostas diferentes, e para mim não tem nenhuma mais correta e nem outra mais errada. De fato, principalmente quando a gente está falando de pré-adolescência e adolescência. Isso não é um consenso, né? É tanto que a perspectiva sobre a idade que te fazia adolescente, antigamente, é diferente da de hoje. Então, assim, essa questão vai ser relativa mesmo. Eu poderia dar aqui alguns números, tá, como base, assim, por cima, para a gente separar essas faixas etárias. Mas, claro, é relativo, tá bom? Por exemplo, bebês eu poderia colocar aqui de 1 ano, ou de 0, no caso, a 2 anos, mais ou menos. 1 ou 2 anos, poderia considerar um bebê. E essas crianças, né, esses toddlers, daí até a pré-adolescência, que hoje, né, nos nossos tempos, até 5. Tudo bem. Eu colocaria até 2. Mas tudo bem, pode ser assim. Tua avó que falou. Pronto, é que eu falei. A gente tem perspectivas diferentes ao longo do tempo. Mas não tem problema, eu não tô aqui, eu não sou um cientista nessa área para dizer precisamente se é sim ou não, tá? Então você pode coloca 5 anos aí, tá? Então a criança seria, a criança, eu já passei do bebê, né? A criança seria mais ou menos, na minha perspectiva, dos 3 anos até mais ou menos os 10. Eu não sei o que vocês colocaram, mas eu colocaria até os 10 mais ou menos uma criança. Aí dos 11 mais ou menos, a gente vai dos 11 até os 13, 14, a gente considera pré-adolescente. Embora, hoje em dia, 14 anos, para muita gente, já é considerado um adolescente. Novo, é relativo, tá bom? Aí, no caso dos adolescentes, também a gente tem discordâncias muito grandes, porque antigamente o adolescente ele ia até os 20 anos, mais ou menos. Parece que assim, as pessoas entendem que o adolescente, ele é adolescente até ser considerado maior de idade. E bem antigamente, você era maior de idade com 20 anos. E antigamente as pessoas acreditavam e falavam que o adolescente ele ia ali mais ou menos dos 15, nessa faixa, até os 20. Hoje em dia é o contrário. A maioria das pessoas acredita que o adolescente vai até os 18. E dos 18 para lá você é considerado um jovem, tá? Então, relativo, mas eu colocaria nessa faixa, tá bom? Caso os seguintes são jovens, eu colocaria, no caso, na minha perspectiva, dos 18 aos 26, mais ou menos. 18 a 26, até um pouquinho mais, poderia colocar 28, tá bom? Os adultos, aqui vai ficar complicado, porque adulto e na meia-idade tá na mesma coisa, tá bom? É como se a meia-idade, ela tá dentro tá dentro da faixa dos adultos. Tá? A meia-idade é mais ou menos dos 30, a mais ou menos aos 40 e alguma coisa. É tanto que tem até algumas crises que a psicologia chama de crise da meia-idade, que é por volta dos 30, 35, 38 anos. Então, os adultos eu colocaria mais ou menos dos 30 aos 59, vamos colocar assim, e a meia-idade dos 30, ou 30 e pouco, aos 45. Os idosos, 60 para lá. Tá? A de vocês ficou parecido com as faixas etárias? Ficou tranquilo aí, não ficou muito divergente, não? Acredito que não, pelo que eu li, eu acho que ficou bem na média, tá? Pronto, a gente pode deixar o livro de lado, tá? Eu vou apresentar uma tela para vocês, para explicar um pouquinho melhor o que eu quero daquele trabalho de vocês, que vocês façam memes, tá bom? Eu vou aqui apresentar uma tela para explicar melhor.
Vocês só me confirmam se vocês estão vendo, se está tudo certo. Vocês estão vendo? Sim, beleza. Vamos lá, tá? Primeiro, antes de explicar, eu queria só começar literalmente com o meme, tá bom? Que no caso esse é um dos memes, que é um dos primeiros que eu vi, que fala, é um meme falando sobre aprender inglês com memes, tá? Que no caso é aquele meme muito famoso da mente, aquela mente que brilha, tá? De inteligência. Esse meme diz basicamente o seguinte, né? Learning English from education, ou seja, aprender inglês na educação, né? Tipo, na escola, não é grande coisa. Isso aqui é um meme, tá? Eu não tô falando mal da escola. Aí tem aqui um cérebro bem pequenininho, que não é grande coisa. Aí o segundo, né? Learning English from movies. Aí tu já é mais inteligente, já tua mente já brilha mais. O terceiro diz assim, learning English from videogames. Aí, cara, tu já é o Einstein quase, né? E a gente tem o último que é learning English from memes, que é o quê? Aprender inglês com memes, que aqui é basicamente o ápice da tua intelectualidade, tá bom? Se tu conseguir aprender inglês com meme, cara, tu pode ir pra NASA, tá bom? Então eu quero só começar com isso daqui, tá certo? Então vamos lá, só para explicar um pouquinho, tá certo? Alguns critérios que eu vou usar para avaliar é o seguinte. Primeiro, a temática, tá bom? Qual é a temática desses memes, tá? No geral, eu vou dizer que a temática ela é livre, tá? Você pode fazer sobre coisas relacionadas à escola, sobre a disciplina, né? Sobre inglês, sobre outra matéria, sobre o que você quiser em termos gerais. O que eu coloquei aqui foi só uma observação que eu tinha falado na aula passada, que é o seguinte. O que não é permitido, né? Ofensas diretas ou indiretas, no caso, se você quiser fazer um meme da sala ou meme de um professor que não pareça ofensivo, né, até por questões óbvias, né, ou, por exemplo, memes que têm desrespeito a valores humanos, morais, religiosos, a gente deixa de lado também. Mas, no geral, temática livre, tá? Foi até a ideia que o João sugeriu para que, quando você começasse a criar os seus memes, você mandasse para que eu olhasse, para que eu desse a minha opinião, para ver se estava ok, podia ser, se não tinha nenhum problema. Mas aqui você é livre, tá? O segundo tópico que eu quero é o seguinte, né? Meme em inglês, ou até mesmo com alguns elementos em português, tá? A ideia é a seguinte, que como, digamos, a disciplina de inglês, eu quero que esses memes, você use o máximo possível a língua inglesa. Alguns memes, você consegue misturar o português com o inglês, que até faz parte do meme, que eu vou até apresentar um aqui para vocês, como você pode misturar os elementos, tá certo? Mas, no geral, enquanto mais inglês tiver, melhor. Eu poderia dizer que até o seguinte, você pode até se basear em memes que você já conhece em português, tipo o modelo do meme, e apenas fazer uma versão dele em inglês, tá? Desde que ele seja, de alguma maneira, autoral, tá bom? Mas ele não é obrigado a ser 100% em inglês. E muitas vezes a piada tá na mistura das coisas, tá bom? Outro tópico diz o seguinte, né? O meme pode estar no formato de imagem, GIF ou vídeo. Sei que a maioria vai pensar em uma imagem porque ela é mais prática, é mais fácil de você fazer uma imagem, tá? O GIF também é relativamente fácil. O vídeo, ele vai ficar um pouquinho mais complicado, a menos que tu seja tipo o João, que é um produtor de conteúdo, né? Que até vi, cara, João tá aí, deixa eu ver se o João tá aí. Cara, eu vi os memes do João, cara. Acho que ele nem tá. Vamos lá, mas você pode ter esses três formatos diferentes, tá certo? Outro detalhe, o meme não precisa necessariamente ser um meme humorístico. Tipo, ele não precisa ser uma piada, ele não precisa ser engraçado. Ele pode ser satírico, seja uma crítica, em qualquer aspecto, tá bom? Desde que seja uma crítica respeitosa, né? Ou apenas conter alguma reflexão, que é o exemplo dos memes que a gente encontrou no começo do capítulo. Que eles não são humorísticos, você não dá risada vendo esses memes. Mas eles estão ali para te trazer alguma reflexão. Então ele pode ser apenas, pode ser uma citação encaixada com a imagem, uma coisa assim mais leve, vamos dizer assim. E você pode utilizar modelos comuns de memes em português para criar o seu próprio inglês. Eu até mencionei isso, tá? Você pode usar um template de um que já exista e você só faz a versão, vamos dizer assim, dele em inglês, tá? Mas para não precisar fazer isso, eu separei 3 modelos que eu geralmente que eu achei na internet, que eu gosto de pesquisar bastante, algumas páginas de linguística, essas coisas, eles partiram bastante de meme. Aí eu quis separar aqui 3 modelos
diferentes de meme, tá? Que a gente encontra que você pode se inspirar para fazer os seus. E detalhe, tá? Isso aqui é uma sugestão, tá? Isso é um dos mais engraçados, Laura. É um dos que eu mais gosto também. Aqui são sugestões, tá certo? Eu que até separei alguns. Acho que a Laura já sabe como é que funciona. A gente tem um que a gente pode chamar de Read in English, leia em inglês. Puns, tá certo? A gente lê puns, que quer dizer trocadilho, ou ambiguidade, esse tipo de coisa. E tem with reaction, tá? Que seria reações. Aquele quando você coloca uma carinha e um texto do lado, sabe? Aquele modelo a gente vai chamar de reações, tá? Esse read in English, cara, ele ficou muito famoso, né, recentemente, porque quase todas as páginas de inglês elas estão partilhando esse tipo de meme, tá? Mas funciona assim. Liga aqui o modelo, eu vou explicar para vocês, e eu vou colocar outro, tá? Mas é o seguinte, a ideia é basicamente a seguinte, você coloca uma imagem de fundo, e o ideal é que você coloque palavras em português, do jeito que está aí, né, ver, você, homem também, e você busque o equivalente delas em inglês para fazer o sentido da frase. Tipo, esse eu vou fazer aqui só para vocês pegarem a ideia para quem não conhece. Caso, pegando palavra por palavra, seria mais ou menos assim. Ver, eu vou até colocar no chat, vou preenchendo no chat. Ver, a gente pode traduzir em inglês como see, você, you, homem, man, e também a gente pode falar to. Então, quando a gente lê todas as palavras em inglês, a gente descobre o que ele quer dizer. Seria literalmente see you man to. Seria um trocadilho com ciumento. Ou seja, eu estou transformando o som das palavras usando a versão delas em inglês. Tem uns que são super engraçados. Eu não coloquei alguns porque eles não eram muito adequados, mas que era engraçado, era, tá? Mas vocês pegaram a ideia, né? Eu vou colocar um para vocês tentarem adivinhar, para ver se vocês conseguem. Mas a ideia tá clara, né? Mais ou menos como é que funciona. O bom dele é que, às vezes, quando você não acha a palavra para encaixar ali, isso te obriga a pesquisar. Então, você acaba sem querer ganhando vocabulário. Por exemplo, se você não sabe como é também em inglês, para você decifrar isso aí, você vai lá e pesquisa como é. Então, às vezes, você acaba ganhando vocabulário. Então, tipo, literalmente dá para você aprender inglês com meme, né? Principalmente vocabulário, tá? Esse daqui, esse é o mais engraçado, que eu mais gostei. Que ele tem tudo a ver com a imagem do Lucas Neto e do Felipe Neto. Quer saber de vocês? Vamos lá, vocês, coloquem no chat. Como é que vocês conseguem decifrar isso aí? O que isso quer dizer? No caso, são as palavras fazer, formiga, homem e alto. Tá? Você pode pesquisar, tá bom? Se você quiser ir no dicionário, se você quiser ir no Google, tradutor, você vai pesquisando palavra por palavra, sem problema. Vou até dar um tempinho para vocês tentarem adivinhar isso aí. E alguém conseguiu ter alguma ideia? O que isso quer dizer? Isso, Ingrid. Perfeito. Exato. Fazer é do, formiga, ant, homem, man, e alto é tall. Seria literalmente doente mental. Aí tu entende porque que tem o Lucas Neto e o Felipe Neto. Eu sei, parece meio errado isso, eu sei, tá bom? Mas, cara, quando eu li isso, cara, eu não tive maturidade. Cara, eu ri tanto em casa. Enfim, vamos lá, tá? Mas, ó, esse é o tipo de modelo que eu acho que ainda tá aceitável, tá? Você, por exemplo, fazer uma piada, uma sátira com alguém famoso, eu considero isso aceitável, tá? Não é uma coisa que vai ofender ninguém, tá? Mas esse caso ficou perfeito, cara. Doente mental. Perfeito. Ficaria mais perfeito ainda se tivesse a imagem aquela imagem da Nutella. Como é? Eu acho que foi um dos dois que estava mergulhando, né, tipo numa piscina, banheira de Nutella. Funcionaria do mesmo jeito, tá? Mas vamos lá, tá? Para o próximo, para vocês adivinharem. De novo, read in English. Esse daqui é bem facinho, bem tranquilo. Como seria? A gente tem duas palavras aí. Muito bem, Ingrid. Big,
God. Exatamente. Um trocadilho com bigode, no caso. E tem a variação, que eu achei também super engraçado. Como é que ficaria essa daí? Vai colocando as palavras em inglês mesmo, tá certo? E aí, alguma ideia? Exato, Ingrid. Maybe God. Seria o meio bigode. Isso. Maybe God. Exato. Porque maybe em inglês, ou talvez em inglês é maybe, né? Maybe God, isso aí. Ah, não, cara. Porque a gente tem um dos últimos, tá? De novo, read in English. A gente tem meu filho fazer uma mas. E aí? Como é que ficaria em inglês essas palavras? E aí? Talvez vá ter uma confusãozinha lá na palavra uma. Isso, porque esse um em inglês ele pode ter duas formas. Ele pode ser one, ele pode ser a também, o a sozinho. O a, no caso, seria o artigo, no artigo indefinido. Nesse caso, ô Laura, o que vai se encaixar melhor é o a, porque a significa one também. Então seria literalmente my son, que é filho, né? My son do a more, tá? Em vez de one more, a gente coloca a more. Isso, seria um trocadilho para maçã do amor. Só que você coloca em inglês, Ítalo, porque, tipo, o legal é você pegar os sons no inglês. Tipo, coloca literalmente as palavras em inglês. Seria assim, my son do, que é o artigo, né? E more, que quer dizer mais. Pronto, então o trocadilho tá aí. My son do a more. Isso aí, cara. Pronto, a única diferença é que é separado, tá? Vamos lá, eu acho que só tem mais um. Acho que eu separei só mais um. No caso seria isso. A gente tem, de novo, 4 palavrinhas, tá? Formiga, então, ver tudo. Como é que ficaria? A formiga a gente já usou, a gente já sabe que é ant, né? Porque a gente já usou lá no outro meme. Então a gente sabe que é ant. Ser primeiro. Esse então, que talvez vá causar uma confusão, porque em inglês a gente tem mais de uma palavra para então. Isso, cara. Antissocial. Isso. Que seria um trocadilho com antissocial. Muito bem, Ingrid. Muito bem, Ito. Não, foi a Ingrid. Eu li foi Ito. Sou Ingrid. Antissocial. Pronto. E tem mais um, deixa eu ver. Fala, tem mais dois. Eu nem tinha percebido. Fala aí, Ito. Isso, cara, tem várias. Eu ia colocar algumas páginas que fazem esse tipo que é uma página de inglês que faz esse tipo de meme. Que é Silly the Vagabond Linguist, e tem uma também que é chamada Eu Falo Inglês. É porque eu esqueci de colocar, eu ia colocar no slide para você pesquisar, entendeu? Para você, pelo menos o link para você dar uma olhadinha lá. Caso você quisesse mais inspiração, vamos dizer assim, você entra lá. Só que eu esqueci, depois que eu não coloquei os links. Tá? Mas eu vou dar uma olhada. Se vocês souberem também o nome de alguma, se vocês quiserem me mandar, vocês coloquem para mim que eu sigo. Qualquer página de meme em inglês eu sigo, tá certo? Embora eu não use Twitter, cara, esse é o problema. Caso eu só uso o Facebook. Acho que é a única rede social que eu uso. Mas se ela tiver no Facebook, você me fala que eu sigo também, tá? E essa daqui, pessoal, mais um do Read in English. So that do. Tudo bem, Ingrid? Show. Sou alma, dad, pai, que muita gente fala father, né? Sou father do, mas não faria sentido, né? Porque dad também é uma forma de falar pai. Só que é uma forma mais carinhosa, né? Sou dad do. Muito bem. Esse é a última. Pronto, é a última.
Ah, esse aqui tá meio que na cara, mas é interessante. É bom para você buscar vocabulário também. Will. Como é que ficaria esse? Isso aqui é um trocadilho com o nome dele. Tá meio na cara, mas como é que ficaria o texto em inglês? Ah, oh, não. O Will Smith, não. Seria a palavra Ingrid. Ela tem que ser em inglês. Tu tenta colocar a palavra em inglês. Will is isso daí. O que seria isso? Seria Will, eu vou colocar aqui, tá bom? Will is meat, porque carne em inglês é meat. Então, Will is meat. É um trocadilho com o som das palavras. O sobrenome dele é Smith também. É, esse bife passou longe, viu? Então seria o Will Smith, certo? Mas foi bom chute, Ingrid. Foi bom. Bom chute. Ah, não, né? Pronto, esse aqui foi o último desse tópico, né? Read in English. Outra seção, o outro modelo que eu tinha sugerido, são alguns que são de trocadilhos. Esses eu considero um pouquinho mais difícil, porque você tem que ter um bom domínio da língua para você fazer trocadilhos dentro da própria língua. Eu coloquei aqui só para a gente ver, como é que funciona, tá bom? Mas eu achei ele um pouquinho mais difícil que o anterior. Esse daqui, pessoal. Não coloque como é de verdade, tá? Mas eu quero saber se você entendeu a ideia desse daqui. O trocadilho. Isso. No caso, é um trocadilho com mother, foca, que no caso seria literalmente foca, tá bom? Mother, foca, só que ele faz uma espécie de trocadilho com o som de uma palavra que vocês sabem muito bem que eu tô falando, sabe? Eu não vou falar aqui porque senão a gente vai ser bloqueado, mas é isso aí, tá? Mother, foca. É pela aproximação da pronúncia. No caso, isso é um trocadilho, no caso, dentro da própria língua inglesa. Acho um pouquinho difícil de fazer, mas, por exemplo, a gente tem esse. Que também a gente vai usar aqui um vocabulário que a gente já viu em alguns memes anteriores. Isso aqui é uma formiga, tá? Então como é que a gente completaria? Inclusive tem conteúdo até passado aqui, né? Isso aqui dá uma dica, isso aqui é um verbo modal, tá bom? Não, Ítalo. Não, cara, tem que ser em inglês o nome, tá certo? O que seria quem é formiga, cara? Não, Ingrid. Eu tô falando Ingrid e lendo Ítalo. Isso, I can to see you. Exato, porque você vai pegar o C e você vai misturar com ant em inglês, que é formiga, para formar I can't wait to see you. Eu não posso esperar para vê-la. No caso, é um trocadilho com a formiga. É isso aí, cara. Esse aqui é mais fácil. Esse aqui ele diz respeito à ambiguidade. Pronto, a prova mais com C, formigas. Esse daqui, pessoal, é um meme de ambiguidade, tá bom? Que no caso, esse aqui também, ele só funciona dentro do inglês. Em português isso não funciona tanto, mas a primeira frase diz o seguinte: call me an ambulance. Aí o segundo, ele vai dizer, né, you are an ambulance. Sem traduzir, mas alguém conseguiria me explicar por que esse meme faz sentido? Onde é que tá o trocadilho aí? Em que palavra? Ah, sim. Mas esse, vamos ver. Em que verbo, mais ou menos, a gente encontra aí o trocadilho? Né, eu vou lembrar disso por muito tempo, tá? Esse Will Smith. Por bastante tempo. Vamos lá. Traduzindo, vamos tentar traduzir para ver se a gente acha qual é a palavra que, no caso, é ambígua, nesse caso, né? A gente tem call me an ambulance. É uma forma de dizer chame, né, uma ambulância. Porque o verbo call, ele pode ser o verbo chamar, tipo, fazer uma ligação. Também pode ser o verbo call. É o verbo chamar no sentido geral. Aí ele vai investir a ambulância. You are an ambulance. Você é uma ambulância. Ele entendeu a ambiguidade. É como se ele estivesse dizendo, olha, me chame de ambulância. Aí ele vai dizer, you are an ambulance. Ele não entendeu que era para chamar literalmente uma ambulância. Isso funciona só em inglês, porque você, literalmente, o verbo call, ele tem essas duas utilidades. Ele pode servir para nome,
para você dar nome para as coisas e para você chamar alguém. Caso isso em português não funciona muito bem. Então é o tipo de trocadilho que só funciona em inglês. É, a pena, né? Pronto, esse outro trocadilho, ele é mais geek, tá? Que eu achei numa página. Acho que daqui vai ser fácil de pegar, tá? É do Harry Potter, né? O Harry começa dizendo, You are white, né? Você é branco. Aí o Sirius, no, I'm black. Aí ele, lol, stop joking, né? Pare de brincar. Aí ele fala, I'm serious. Meu Deus. É um trocadilho com o som do nome do personagem, que no caso é o Sirius Black. Exato, Ingrid. Com sério em inglês, que literalmente a gente escreve assim, ó. Com Sirius, que a gente tem no caso a mesma pronúncia. Então o trocadilho ele tá entre o Sirius, o nome dele, com Serious, que quer dizer sério. Tá? De novo, é um trocadilho que só funciona em inglês. O texto daqui, cara, eu achei o mais legal. Embora seja o que tivesse dado mais problema para me entender de cara. Porque ele é meio confuso. Mas a gente tem um trocadilho entre dois nomes de duas pessoas. Não sei se a gente começa lendo, vocês vão entender logo de cara. Mas é o seguinte, a gente tem dois personagens. O nome dele é Watt. Oi, Ítalo. Diga lá. Deixa eu ver aqui a hora. Se chama Read in English, tá? Leia em inglês. Literalmente, tá? Read in English. Certo? Então, deixa eu ver aqui a hora. Pessoal, não vai dar, no caso, já deu a hora. A gente pode fazer o seguinte. Antes da gente continuar, eu vou deixar para a próxima aula. Então, a próxima aula a gente continua. Aqui, no caso, eu só tinha separado 3 modelos diferentes de meme, tá bom? A gente termina isso, que é de trocadilhos, e ainda tem um terceiro modelo. Depois que a gente explicar tudo, aí eu coloco no Google Sala de Aula esse documento para vocês, tá? Aí eu vou aproveitar ver se eu edito e eu coloco um link de algumas páginas, se você quiser dar uma olhada também, certo? Então é isso aí, pessoal, tá? Até a próxima aula, certo?